Pai do Senhor a todos, passando com a poderosíssima palavra do Senhor. Evangelho de João 12 fala de uma mulher, aleluia, ao qual ela quebrou, aleluia, um vaso, aleluia, um vaso de alabastro, um perfume, né? Um perfume caríssimo, aleluia, aos pés de Jesus, aleluia. E esse perfume era equivalente, aleluia, aleluia, a um ano, né, de trabalho de um trabalhador naquela época. Mas ela não mediu, aleluia, aleluia, ela não mediu o valor do quanto valia aquele perfume, alebassúria, mas ela mediu, aleluia, o quanto que Jesus, aleluia, merecia ser adorado, aleluia, e essa foi a entrega dela. Ela deu, aleluia, tudo que ela tinha, aleluia, naquele momento era aquele perfume caríssimo, e aleluia, ela entregou aquele tudo, aleluia. Qual é o teu tudo nesta tarde? Qual é o meu tudo nesta tarde? Alebassuri canta, que nós podemos entregar para o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes, e muitas, né, nós somos bons de pedir. A palavra do Senhor, ela nos manda pedir mesmo, pedir, dar-se-vos-á, buscai e abrir, e dar-se-vos-á, bater e a porta se abrirá. Mas há momentos, aleluia, que eu acredito que o Senhor, aleluia, Ele deseja, aleluia, ser adorado. Ele deseja ser encontrado por nós, não somente para nós estarmos a Ele, né, colocando as nossas listas de pedidos e de petições, mas para ir aos seus pés para adorá-lo. E foi isso que essa mulher, Maria, ela fez. Aleluia, aleluia. A palavra diz assim: foi, pois, Jesus, aleluia, 6 dias antes da Páscoa a Betânia, aleluia, onde estava Lázaro, aleluia, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, aleluia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando um vaso de unguento, aleluia, aleluia, um vaso de unguento, de nardo puro e de muito valor, ungiu os pés do Senhor Jesus, aleluia, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, aleluia. E então encheu-se a casa do cheiro, aleluia, do perfume, aleluia. Que lindo, né? A atitude dela. Eles estavam todos ali, aleluia, aleluia, ser servida uma ceia para eles. Estava Lázaro, Marta, aleluia, e Maria, aleluia, reconhecendo, aleluia, a preciosidade, aleluia, da presença de Jesus Cristo, aleluia, naquela casa, naquele ambiente. Ela resolveu, aleluia, fazer um ato de adoração a Ele e entregar o melhor que ela tinha. Talvez ela tenha pensado que eu poderia dar para Jesus, né? Diante da visita dele, diante da presença dele, talvez a única coisa que ela encontrou naquele momento, alebassúria, foi aquele vaso de alabastro, foi aquele perfume caríssimo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela o quebrou aos pés de Jesus, aleluia, aquele perfume, e ainda enxugou com os seus cabelos, aleluia, em uma atitude, aleluia, de entrega, uma atitude, aleluia, de uma verdadeira adoração a Ele, aleluia. Mas logo adiante, louvado seja o nome do Senhor. Então,
um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aleluia. Ele criticou, aleluia, a atitude de Maria, ele criticou a adoração de Maria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor me faz entender, aleluia, que muitas vezes, aleluia, pessoas vão se levantar nas nossas vidas com uma régua para medir, para querer medir a nossa adoração, para querer medir a nossa entrega, para querer medir a nossa busca, aquilo que nós fazemos, da forma que nós fazemos, como nós falamos, como nós louvamos, como nós levantamos as nossas mãos, como nós somos até usados pelo Senhor em espírito, como o Senhor se manifesta a cada um de nós, como nós pregamos, como nós fazemos, aleluia, aleluia. Mas não deixe que nem o Judas Iscariote venha medir, aleluia, a tua vida com Deus, a tua entrega, aleluia, aquilo que o Senhor depositou na tua vida é só teu e dele, pertence somente a Jesus e a você. Essa régua, ela não pertence a nenhum Judas, essa régua, aleluia, aleluia, ela não pertence, não deixe, aleluia, ninguém medir a tua adoração, aleluia, entregue o teu melhor para o Senhor, entregue em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, aleluia, e tinha a bolsa, aleluia, ele andava com uma bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, talvez ele estivesse esperando uma oportunidade, quem sabe, de pegar aquele perfume e levar para vender. Aleluia. Por isso que ele falou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse, pois Jesus, deixai-o, aleluia, para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Aleluia. Louvado seja Deus. Guarda isto. Jesus falou para ele da bolsa, né? Aleluia. Porque os pobres, aleluia, sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Maria entendeu que aquele momento era muito precioso para ela, porque Jesus estava no meio das multidões, Jesus estava aonde estavam os mais necessitados, os pobres, os enfermos, aleluia, os aleijados, os coxos, os leprosos, aleluia. Nem sempre eles podiam ter Jesus como eles estavam ali em Betânia, aleluia, porque Jesus provavelmente estava de passagem ali, mas Jesus estava sempre, aleluia, com os mais necessitados, com os pobres, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nós não venhamos perder a oportunidade como essa mulher, como Marta, de estar aos pés do Senhor Jesus e de lançarmos, de quebrarmos diante dele o nosso melhor. Não sei qual é o teu melhor que você tem para quebrar aos pés do Senhor, qual é a tua melhor adoração. Entregue a ele o teu melhor, a tua melhor adoração. Aleluia. E não deixe que ninguém ponha uma régua na sua vida, na sua adoração, aleluia, naquilo que o Senhor já entregou para você, alebassúria, em nome do Senhor Jesus. Porque houve uma mulher, aleluia, que assim como Judas, aleluia, aleluia, Mical, aleluia, uma mulher, aleluia, que entrou com uma régua também. Ela quis medir a adoração de Davi, aleluia, quando ele entrava na cidade, aleluia, aleluia, adorando, glorificando a Deus, né, bailando,
aleluia, se alegrando na presença do Senhor, aleluia, pela entrada da Arca da Aliança na cidade de Davi, na cidade de Deus. Aleluia, e ela da janela, Bassuri canta Lamanaia, do palácio, ela olhou para Davi, aleluia, que estava feliz, alegre, aleluia, louvando a Deus, glorificando a Deus, aleluia, e ela o desprezou, a palavra do Senhor, em 2 Samuel, aleluia, 6 diz isso, ela o desprezou no seu coração, aleluia, aleluia, achando vulgar a atitude dele, achando reprovável, aleluia, colocando uma régua na adoração dele diante das servas, achando que ele estava sendo vulgar, aleluia. E a palavra do Senhor diz que por causa disso, aleluia, ela morreu, aleluia, sem ter filhos. Eu quero dizer nessa tarde que é uma consequência muito grande, Alabassuri canta Lamanaia, quando nós queremos medir, aleluia, a vida dos outros, quando nós queremos medir aquilo que as pessoas têm de melhor para entregar para Deus, e nós julgamos, e nós olhamos com desprezo, e nós olhamos, né, de um modo pejorativo. Quando nós fazemos isso, aleluia, aleluia, o Senhor não se agrada. E Mical, a esposa de Davi, ela não teve filhos até a sua morte por causa dessa atitude, por causa dessa régua, Alabassuri canta Lamanaia, que ela colocou na vida dele, aleluia. Para que tanto? Muitas vezes as pessoas podem olhar para você e falar, mas para que tudo isso? Mas para que tanto? Alabassuri canta Lamanaia, mas é a tua adoração, mas é a tua entrega, mas é aquilo que Deus te confiou, mas é aquilo que Deus te entregou, e você vai dar a Ele, aleluia, segundo você sente que Ele merece, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Alabassuri canta Lamanaia, Alamassuri anda Alabaceia. E essa mulher, a mulher do vaso de alabastro, a Maria, aleluia, ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor Jesus. E nessa tarde o Senhor nos convida, aleluia, a nós entregarmos a Ele, Alabassuri canta Alabaceia, aleluia, o melhor. Não entrarmos apenas na presença dEle quando nós estamos precisando de algo ou para pedir algo, mas para entregar para o Senhor. Esses dias eu estava orando e eu estava pedindo algumas coisas para o Senhor, e de repente eu me deparei com um pensamento, Senhor, eu estou te pedindo isso, eu estou te pedindo isso, Senhor, eu estou te entregando tão pouco. Muitas vezes nós entregamos tão pouco para o Senhor, mas nossa lista é tão grande. Alabassuri canta Lamanaia. Muitas vezes a nossa lista é tão grande, são tantos os nossos pedidos, são tantas as nossas petições, mas onde que está a nossa entrega? Onde está a nossa adoração? Alabassúria. E o Senhor deseja ser amado, e o Senhor deseja ser adorado, e o Senhor não deseja que nós venhamos a Ele somente para pedir. Aleluia. Porque a própria palavra do Senhor fala que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor, Ele sabe, como um pai, aleluia, que nos ama, o Senhor sabe exatamente tudo que nós precisamos. Antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já conhece o que está no nosso coração. Então é tarde de nós, aleluia, quebrarmos o nosso vaso, aleluia, quebrarmos o nosso perfume, aquilo que de melhor nós temos. Eu não sei o que você tem de melhor para entregar para o Senhor, aleluia, mas o Senhor, aleluia, está esperando de nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a nossa melhor adoração, aleluia, o nosso melhor, aleluia,
o nosso perfume, aleluia, aleluia, que nós possamos fazer como Maria, aleluia, que, aleluia, quebrou os pés dele e ainda, aleluia, enxugou, não teve por vaidade, ainda enxugou, aleluia, aleluia, com seus cabelos, aleluia, os pés de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E continue sendo extravagante, alabassuri canta alamanaia, porque o Senhor me deu uma palavra um dia, o Senhor me deu uma palavra, aleluia, sobre a extravagância. Quando nós éramos do mundo, nós éramos extravagantes, extremamente extravagante. Eu era uma pessoa extremamente extravagante em tudo que eu era e em tudo que eu fazia. Eu era extravagante nas noitadas, eu era extravagante nas roupas, eu era extravagante em tudo na minha vida. Alabassuri canta alamanaia. Por que nós hoje não vamos ser extravagantes na presença do Senhor? Porque nós não vamos quebrar o nosso vaso, alabassuri canta alamanaia, e dar o nosso melhor para Ele. Seja extravagante. Seja extravagante, não importa o que as pessoas vão falar ou pensar de você, na forma que elas vão te julgar, que elas vão olhar. Aleluia, seja extravagante. Alebassuri canta alamanaia e dê o seu melhor para o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.